Graça e paz a todos. Com muita alegria que mais uma vez nos reunimos no santo templo do Senhor para cultuarmos a Ele e rendermos a Ele a graça que lhe é devida. Desde já eu convido a todos os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas na Epístola de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, Filipenses, capítulo 2. Estaremos fazendo a exposição do verso 5 ao verso de número 11, mas leamos a partir do verso de número 1, Filipenses 2, 1. Assim diz o apóstolo Paulo: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é Senhor de todas as coisas, que tem um nome que está acima de todo nome, nós pedimos que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos falar, o Senhor venha assistir o Teu povo e venha nos conduzir nos ensinos da Tua Santa Lei. Em nome de Cristo. Amém. Que o meu nome seja esquecido, que eu seja pisado pelos pés de todos os homens, se assim o nome de Jesus for glorificado. Não me interesso em que seria o maior, conheço o meu lugar, a saber, ser o servo de todos. Essas foram as palavras, irmãos, indagadas pelo príncipe dos pregadores ao ar livre, o pastor anglicano chamado George Whitefield, no seu sermão que tinha como tema Andando com Deus, que usou como base o texto de Gênesis 5, 24. Nesse sermão, irmãos, Whitefield traz uma reflexão sobre a importância de caminharmos com o Senhor, de andarmos com Deus. E aí, o interesse de Whitefield era despertar neles, naquele povo, de que o alicerce na fé, o conhecimento de que o alicerce da fé estava somente naquele que é Senhor sobre todas as coisas. E por mais que o sermão de Whitefield tenha ultrapassado gerações, existe ainda uma verdade absoluta nos dias de hoje, que circuncida em suas palavras. E essa verdade, irmãos, é que o mundo tem proposto um verdadeiro exemplo de vida vaidosa. As pessoas têm procurado para si admiradores, para possuir status, para ganhar uma imagem acima das outras pessoas diante da sociedade. As pessoas vêm querendo ser consideradas pessoas mais importantes do que outras. Por isso elas prezam pelo seu nome, pela sua reputação. Isso tem causado um grande caos na sociedade, porque essa atitude tem feito com que as pessoas tenham lançado as suas expectativas nas coisas deste mundo, nas coisas
e nos prazeres presentes. Mas um dia, irmãos, todos nós morreremos. Um dia todos nós iremos partir. E o nome que nós tanto zelamos, que tanto cuidamos, que tanto valorizamos, que tanto depositamos o nosso tempo, tornando-o famoso, logo será esquecido e será engolido como um barco de papel no meio de uma tempestade. E o que nos foi valioso durante toda a vida, aquilo que depositamos tanto empenho em conseguir, será pisado e não poderá ser levado conosco para o túmulo. Mas como cristãos nós temos um legado, e esse legado é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, porque diferentemente do nosso nome, o nome de Deus não se findará com a nossa morte. Então devemos urgentemente viver para que esse glorioso nome, ele venha a prevalecer mesmo depois que nós fecharmos os nossos olhos. E para isso, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de humildade que Cristo nos deu. E é sobre esse exemplo de humildade aqui, irmãos, que o texto está tratando. Paulo vai nos ensinar que o exemplo de Cristo o torna Senhor, que é o nome dele que está acima de todo nome. Por isso nós devemos pôr em prática aquilo que o bom mestre fez e nos ensina. Como cristãos verdadeiros, devemos, portanto, ser humildes. Não há espaço para vanglória dentro do cristianismo. Cristo deu o exemplo de que o maior seria o menor. Mas antes de entendermos essas verdades aqui, irmãos, permita-me situá-los a respeito de quando e como essas palavras foram expressas pelo apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita, segundo a tradição antiga, enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma, no mesmo lugar onde escreveu também as outras cartas, as quais ficaram conhecidas como cartas da prisão, além de Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. E aí do cárceres, Paulo recebe a visita de um homem chamado Epafrodito, que era um obreiro de Filipos, trazendo uma oferta e trazendo também notícias da igreja. Ele diz que depois que Paulo visitou aquele povo, a igreja cresceu. A igreja tem crescido em muitas coisas e por isso Paulo ele se alegra disso. Então Paulo escreve essa carta aqui para expressar a sua felicidade para com os filipenses, porque o evangelho frutificou ali. Além disso, muitas igrejas haviam parado de ajudar o apóstolo Paulo depois que ele foi preso e Filipos não. Os filipenses continuaram sendo fiéis ao apóstolo Paulo. E aí ele escreve essa carta como alegria e como gratidão pela solidariedade enquanto ele estava preso. Os crentes de Filipos continuaram assistindo assim às suas necessidades. Por isso é possível observar claramente o grande tom, a imensa gratidão do apóstolo Paulo durante o decorrer de toda a epístola. Mas ao passo que Paulo expressa uma grande alegria, irmãos, a carta também começa a ser tomada por um tom de preocupação. A cidade era composta principalmente por soldados romanos aposentados, e por isso também não tinha uma sinagoga. E aí os filipenses estavam enfrentando uma grande perseguição, pressão de falsos mestres, de falsos ensinamentos, além de conflitos na própria igreja que estava ameaçando o ministério em Filipos. Então Paulo, além de expressar alegria, tem também como objetivo instruir os filipenses quanto a essa questão. E para tratar desses assuntos, ele inicialmente se apresenta como alguém que confia e que se alegra com aquele povo. A gente vê isso do capítulo 1 até o verso de número 11. E esse amor tem sido retribuído, irmãos, porque os frutos de um verdadeiro evangelho têm sido expressos na comunidade, e esse era o interesse do apóstolo Paulo. Somente isso importava, o progresso do evangelho. Ele mesmo tem as suas palavras registradas em Atos 20, 24, dizendo: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhando do evangelho da graça. E esse evangelho estava sendo expandido, que estava se destacando, estava se tornando notável na região por meio da fé dos filipenses, fez com que Paulo reconhecesse que tudo o que ele estava passando até aquele momento que ele estava preso, seguia um propósito divino, seguia um propósito divino. Que tudo aquilo havia contribuído
para o progresso do Evangelho, e por isso ele se regozijava até na pregação dos seus rivais, desde que Cristo fosse exaltado. E vejam, Paulo estava preso. A essa altura ele já havia experimentado parte do sofrimento que acumulou até dizer anos depois que a sua morte para Deus na verdade era uma oferta, era uma libação. Mas ciente de que nada tem valor fora da pessoa de Cristo, ele estendeu o seu discurso, dizendo que na verdade o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Aqueles que morrerem em Cristo, na verdade, estão somente ganhando. Nesse contexto, Paulo inicia aqui o capítulo 2, exortando os irmãos ao amor fraternal e à humildade. Ele revela que aqueles que guardam as promessas de um descanso eterno, da habitação em um lar celestial, devem ser humildes, porque Cristo foi quem deu o maior exemplo de humildade. E como os filipenses deveriam fazer isso? É o que Paulo vai destacar no início do capítulo 2, nos 4 primeiros versos. Ele diz que através da exortação, da consolação de amor, da comunhão do Espírito, do afeto e da compaixão de uns para com os outros. Paulo diz que todos deveriam assim pensar do mesmo modo, agindo assim para com todos, ajudar e socorrer ao próximo, não visando interesses pessoais ou vaidades, mas considerando humildemente os outros como superiores a eles mesmos. E o que veremos a partir daqui, irmãos, é que Paulo, ele irá citar o exemplo de Cristo na humilhação. Então, para resumir aqui, Paulo estava dizendo mais ou menos assim: Epafrodito me disse que vocês estão crescendo, isso é bom, vocês estão crescendo e se tornando exemplos de espiritualidade, isso me alegra, mas ainda assim eu quero chamar a atenção de vocês para o que está ameaçando vocês. Vocês estão cercados de gentios e para isso vocês devem considerar uns aos outros para o amor e para as boas obras. Por isso vocês devem se exortarem, vocês devem consolarem uns aos outros, ter comunhão essa produzida pelo Espírito. Vocês devem ter afeto e compaixão entre vocês, e para isso vocês precisam ser humildes. A humildade é o que norteará todas essas coisas, para que vocês pensem da mesma forma, para que vocês tenham o mesmo modo de pensar. Ademais, quero trazer à memória de vocês o exemplo de Cristo na humilhação. E assim Paulo ele inicia, irmãos, a sua segunda parte desse seu ensino, que vai do verso 5 até o verso de número 11, quando diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Existe nessas palavras aqui, irmãos, uma verdade oculta sobre o pensar como Cristo, que é a dificuldade disso, que é a dificuldade de pensar como Cristo. Santo Agostinho disse: Senhor, é duro te seguir, mas impossível te deixar. E ao dizer essas palavras, irmãos, o que o bispo de Hipona estava querendo refletir era a respeito de dois assuntos. Primeiro, a nossa responsabilidade humana em meio ao sofrimento, e também a graça de Deus que nos leva de uma vez por todas, que não permite que nós possamos ir embora. E essas palavras de Agostinho me fizeram pensar, irmãos, por que é tão duro seguir ao Senhor? Então, porque nós fomos chamados para cumprir algo a qual, por excelência, a nossa natureza não é completamente capacitada. Mas a resposta é simples: porque o padrão é alto, porque nós não somos o padrão, por isso que é difícil, porque o padrão é Cristo, e Ele não cobra que sejamos melhores. Então não existe essa de me ajude a melhorar, me ajude a ser santo. Esse é o padrão de Cristo, é isso que Ele exige de nós, que nós sejamos iguais a Ele. É o que está registrado em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 ao verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo como Cristo é santo, irmãos, é seguir os seus passos, é viver como Ele viveu,
é pensar como ele pensava. O povo de Deus deve pensar como aquele que o resgatou do império das trevas. E vejam o que diz o texto: tenham entre vocês, é assim que Paulo começa, tenham entre vocês, ou seja, todos deveriam pensar assim como Cristo. Temos aqui uma ideia de unidade. A igreja deve ter uma unidade de pensamento. Era assim que se comportava a igreja de Atos, em Atos 2,44. Os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo o que? Eles pensavam na mesma coisa. Eles pensavam no reino. O termo original aqui, no grego, sugere, para modo de pensar, sugere que essa mesma expressão pode ser substituída aqui pelo mesmo sentimento, que tem também em outras traduções aí. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, quando chama a atenção dos filipenses, para que pensem como Jesus pensava, é que eles deveriam se colocar no lugar do bom mestre. Eles deveriam seguir o exemplo de Jesus. Ele estava apenas elucidando aqui uma ideia que não era nova para eles. Eles já sabiam disso, mas mesmo assim, Paulo traz isso à tona. Mateus 11:29 registra: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês e aprendam sobre mim. João também diz em João 13:34: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Sigam o meu exemplo. É o próprio Paulo que diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E penso eu, irmãos, que não há uma forma mais eficaz de medirmos as nossas atitudes, senão pensando: será que Cristo também faria isso? Será que Cristo teria as amizades que eu tenho? Ou será que Cristo seria amigo dos meus amigos? É para isso que Paulo chama a atenção dos filipenses. E agora, Paulo ele vai falar a respeito de Cristo. E por isso ele continua. Como ele diz, tenham a mente de Cristo, verso 6. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Inicialmente o texto pode não parecer tão claro, né, irmãos, mas eu acredito que a nova versão transformadora traz a ideia melhor aqui, traduz melhor, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Essa expressão aqui, existindo na forma de Deus, implica dizer que Jesus era Deus. Por isso, se ele era 100% homem na sua forma humana, ele também era 100% Deus, porque ele existia como Deus. Comentando esse verso, o escritor William Hendrickson diz o seguinte: o que Paulo está querendo dizer é que Cristo sempre foi e continuará sempre sendo Deus por natureza, a expressa imagem da deidade, o caráter específico da divindade, segundo se manifesta em todos os atributos divinos. Foi ele e é sua eternidade. Então Jesus ele não se tornou Deus. Quando o texto diz existindo na forma de Deus, significa dizer que ele sempre foi Deus. Paulo também escreve aos Colossenses, a partir do capítulo 1, verso 15: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, ele é o corpo, ele é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Há aqui um registro de que Cristo sempre foi Deus. O apóstolo João também vai trazer essa ideia, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Jesus era o verbo, aquele que sempre foi Deus. Então Jesus ele não se tornou, ele era, ele é e ele sempre será Deus. Mas ainda assim o texto continua dizendo que mesmo sendo ele Deus, mesmo que ele sempre tenha sido Deus, ele não considerou
que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar, fosse algo a qual ele não pudesse abrir mão de benefícios como Deus. É o que o texto vai nos dizer. Em outra tradução, vai dizer assim também, se ficar mais claro para os irmãos: ainda que ele fosse Deus, não considerou sua existência numa forma igual a Deus, como algo a que ele devesse se apegar. Ou seja, mesmo Jesus sendo Deus, ele não se apegou somente à sua forma divina, ele tornou-se também homem. E o texto ele segue esse verso dizendo que, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. O que significa dizer que ele se esvaziou? Seguramente não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Isso não quer dizer que ele abriu mão da sua natureza divina. Em nenhuma etapa da sua existência humana isso existiu. Jesus nunca deixou de ser Deus. O pastor alemão Richard Lenski, ele diz o seguinte: em seu estado de humilhação, ele não poderia prescindir de sua deidade. Mesmo em sua morte, ele teve que ser o poderoso Deus, a fim de por sua morte conquistar a morte. Se esvaziar, irmãos, significa dizer que ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça. Se esvaziar, portanto, significa dizer que ele renunciou, irmãos, às suas riquezas. Sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que em sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Calvino, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: o esvaziamento é igual ao rebaixamento, igual ao rebaixamento. Ele foi reduzido ao nada, ele deixou de lado a sua glória aos olhos dos homens, não por diminuí-la, mas por ocultá-la. E o esvaziamento, portanto, inclui, irmãos, os detalhes da sua humilhação. O que Paulo estava dizendo aqui é que Cristo foi reduzido ao nada, que ele tomou outra posição. E que posição é essa? O texto continua dizendo: tomou a posição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Aquele que sempre foi Senhor também se colocou na posição de servo, um servo que espontaneamente avança, que resolutamente cumpre aqui a sua missão. Foi esse o mesmo Jesus que Lucas disse em Lucas 22, 27, estou no meio de vós como aquele que vos serve. Foi o Senhor da glória que lavou os pés dos seus discípulos. Não houve um servo tão leal, que serviu com tal irrepreensível obediência do que esse, irmãos. Mas o texto ele ainda continua dizendo, a partir do final do capítulo 7 e o verso 8, dizendo assim: e reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E reconhecido em figura humana, originalmente no grego está assim: na semelhança de seres humanos, tendo se tornado. Jesus, portanto, assume, irmãos, a natureza humana. Ele se torna semelhante aos seres humanos, mas a sua natureza, apesar de carregada com o resultado dos pecados da humanidade, não era inerentemente pecaminosa. Com isso nós devemos entender, irmãos, que a semelhança à figura humana aponta para o que Paulo também diz em Romanos capítulo 8, verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E Paulo termina dizendo assim: e assim Deus condenou o pecado na carne. O autor de Hebreus também relata em Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O reconhecimento em figura humana significa dizer que havia aparência, havia similaridade
ele se vestia como os demais, ele cresceu com os demais, ele teve irmãos, ele teve irmãs, ele aprendeu profissões, ele sentiu fome, sede, cansaço, sono, dores, ira, ele chorou, ele se alegrou, ele estava destinado a morrer, ele tinha costumes, hábitos, ele assumiu a forma e uma natureza humana, mas ainda assim não deixou de ser Deus e por isso não pecou. A sua glória se revela quando ele ressurge dos mortos, quando ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, irmãos, o texto cita uma humilhação, uma obediência até a morte de cruz, fazendo referência às palavras do profeta Isaías, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não falou. Então o texto não só diz que Jesus se humilhou, mas ele se humilhou até a morte, ele foi obediente até ela, e essa morte foi uma morte de cruz. Morte de cruz era o pior tipo de morte que nós podemos imaginar, irmãos. Os contemporâneos da época disseram que a morte de cruz para eles equivaleria a mais ou menos morrer 100 vezes. Era uma morte extremamente ultrajante. O condenado carregava a sua cruz, a parte horizontal, saindo da cidade de um lugar para o outro, para fora das portas da cidade. Era uma morte maldita, maltratada, humilhante, exaustiva, e ainda assim, irmãos, ele cumpriu obedientemente tudo isso por algo que ele não fez e sem reclamar. Mas agora Paulo ele vai celebrar a humilhação de Cristo a partir do verso 9. Nos 3 primeiros versos, 5, 6, 5 ele faz a ligação, 6, 7 e 8, ele vai trazer a ideia de que Deus não o considerou ser Deus para se fazer humano, e a partir de agora Paulo vai exaltá-lo. O verso 9 diz assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O texto diz: por isso, é assim que ele começa o verso 9, por isso também Deus o exaltou. Por quê? Por causa da missão terrena bem sucedida. O autor de Hebreus concorda com isso, está registrado em Hebreus 1:9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então Cristo, irmãos, ele é exaltado porque ele triunfou sobre todas as coisas. Nós não podemos dizer que por Cristo ter se tornado humano ele pecou, isso não existe, porque ele foi exaltado, porque ele cumpriu o propósito a que ele foi designado. Ele cumpriu a sua missão terrena. A sua missão foi comprovada quando ele ressurge dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, qualquer religião que pregue um cristianismo ou qualquer tipo de coisa que seja, sem aquele Cristo ressurreto, deve ser descartada urgentemente. E preste atenção em um detalhe. Ele diz que, porque ele cumpriu o seu propósito terreno, Deus o exaltou. O termo grego aqui pode ser substituído como elevado às mais elevadas alturas. Ele foi exaltado ao máximo. E Paulo usa essa expressão para destacar a elevadíssima e grandiosa exaltação de Cristo, irmãos. Vejam a relação de causa e efeito, né? Humilhação, exaltação. De onde vocês acham que Mateus tirou o verso 12 do capítulo 23, quando registra que os humilhados serão exaltados? É do exemplo de Cristo. É do exemplo de Cristo. Ele se humilhou e foi exaltado. Mas além de exaltado, Paulo registra que a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Verso 9 que a gente leu. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que é que isso quer dizer?
Inicialmente prestemos atenção que Paulo ele não diz um nome, ele usa o artigo definido o nome. O nome de Cristo simboliza o seu ser, a sua natureza, os seus atributos. E uma vez recebido o nome, esse nome se eleva acima de qualquer outro nome. Traz aqui, portanto, irmãos, uma ideia de superioridade. Havia, claro que uma prática na antiguidade dos nomes serem trocados, né, devido a um incidente, alguém enfrentava alguma vitória ou passava por grandes crises, como nós estamos vendo aqui as exposições de Gênesis, e em Gênesis 32 tem isso também, verso 27 ao 28, quando o nome de Jacó é trocado. Então, o nome traz a identidade da pessoa, por isso há aqui uma conotação religiosa. E qual que é o nome dado a Jesus o Cristo? Senhor. A Ele é dado o nome de Senhor. É o nome que está acima de todo nome, que recebe o nome interno intitulado como Senhor. Mas para que Cristo recebeu esse nome? Por que Ele recebeu esse nome? É o que a gente vai ver do verso 10 ao verso de número 11. Para que Ele recebeu? Paulo continua dizendo, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual o propósito da exaltação? Qual o propósito do nome que está acima de todo nome? É esse o nome que causa tremor aqui nos lábios do apóstolo Paulo. É para que Jesus, ao nome dele, ao nome do Senhor, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas infelizmente não é isso que nós vemos por aí. Não é isso que nós vimos por aí. Porque as pessoas pecam, as igrejas dizem que expulsam demônios, encontramos línguas estranhas, pessoas que dizem profetizam, prometem riquezas e tudo no nome de Jesus, sendo que o seu nome é Senhor. E sendo Ele Senhor, nós não podemos definir o que Ele é. Nós precisamos fazer aquilo que Ele faz, porque Ele já definiu. Ele é a nossa base, Ele é o Senhor. E esse nome, diz o texto, irmãos, que Ele é exaltado, para que todo joelho se dobre, todos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, quer onde seja, Jesus será adorado por todos os seres inteligentes, por todas as partes do universo, por todas as gerações. Os anjos e os seres humanos remidos irão render graças ao Senhor. Além disso, toda língua também confessará o seu nome que está acima de todo nome. A palavra que, traduzida por língua no grego, traz o significado de fazer confissões abertas. Será uma declaração pública. Toda língua confesse, todos irão declarar. Irmãos, de quem nós estamos falando aqui? O servo foi coroado com glória e honra. Ele triunfou. E esse foi o grande motivo da alegria dos irmãos, porque ele triunfou. Pedro diz em Atos 2:36: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Paulo diz aos Romanos 10:9: se com sua boca confessar a Jesus como seu Senhor, e de todo o seu coração crer nele, que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. João também diz em Apocalipse capítulo 17, verso 14: pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E tudo isso para quê? O texto termina dizendo: para a glória de Deus Pai. Essa é a principal finalidade da existência dos seres humanos. É a resposta da pergunta número 1, irmãos, do nosso catecismo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre.
E o que nós podemos aprender com o exemplo de Cristo na humilhação? Em primeiro lugar, irmãos, o que temos na multidão dos nossos pensamentos? Será que nós pensamos de fato como Cristo pensaria? Acredito ser um momento oportuno para refletirmos nisso, porque nós não conhecemos os pensamentos alheios, por isso não podemos julgar. Mas cada um de vocês conhece o que é que toma conta das vossas mentes diariamente. É hora de nos perguntar: será que eu tenho pensado no que Cristo pensaria? Será que eu tenho tido os mesmos sentimentos? Será que os meus pensamentos entristecem ao Senhor? O que me alegra, será que é o que alegraria a Ele? Nós devemos pensar, irmãos, como pessoas que têm a mente santa. Afinal, o pecado provém inicialmente dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Ninguém peca sem pensar nisso. Ninguém peca sem pensar nisso. Por isso Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, verso 2: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação das vossas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele também diz, nesse mesmo livro, no capítulo 4, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de existente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas por que é importante falar isso? Porque os crentes de hoje em dia não ocupam a mente com aquilo que Cristo ocuparia. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque eles não leem a Bíblia. Os crentes de hoje não estudam as Escrituras, eles não se deleitam na palavra, eles não ouvem pregação, eles vêm para o culto da noite achando que estão fazendo um favor a Deus. É por isso que é importante falarmos disso, porque os crentes de hoje são pessoas que andam no mar de ignorância. Eles não sabem como agir no dia a dia, porque eles não conhecem o Senhor a quem dizem professar. Por isso que eles não sabem tomar atitudes. Por isso que qualquer coisa que acontece na casa dele, ele está na porta do pastor, porque ele não sabe o que fazer. Ele não conhece as Escrituras. Ele não lê, ele não se deleita, ele não procura ter a mente de Cristo, ele não procura aprender aquilo que Cristo revela. Então, irmãos, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Essa é a melhor maneira de medirmos as nossas atitudes. Será que Cristo faria isso? E como é que eu vou fazer isso? Conhecendo mais sobre Ele, lendo as Sagradas Escrituras, orando. Hoje em dia os crentes não querem orar. O dia tem 24 horas, o crente não pode orar meia hora. Não quer orar 30 minutos e ainda acha que está fazendo um favor ao Senhor. Irmãos, se nós temos sido negligentes quanto a isso, precisamos voltar para o caminho correto. Nós precisamos entender que, assim como Abraão, nós também somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, mas as misericórdias de Deus ainda se estendem sobre nós. Então, quando chegar na sua casa, tranque-se no seu quarto, ore ao Senhor, peça perdão pela sua negligência, pela oração de 3 minutos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. É preciso conhecer ao Senhor, é preciso conhecer quais são as suas vontades, e Ele se revela por meio do que Ele ensina nas Escrituras Sagradas. Então ore ao Senhor, diga ao Senhor: eu preciso conhecê-lo, eu preciso que o Senhor se revele cada vez mais a mim por meio das Escrituras. Me ajuda a ocupar a minha mente com aquilo que é santo, com aquilo que ocupa a mente de Cristo. Nós ainda temos essa oportunidade, porque o profeta Jeremias diz no capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso busquem ao Senhor e se arrependam das negligências que tanto cometemos. Quero também chamar a atenção dos irmãos para o exemplo de humildade de Cristo, que sendo Deus, se humilhou, tomou a forma humana para morrer por pessoas que não mereciam, por mim, por vocês,
Isso é uma plena definição de amor, irmãos. É o maior amor, maior comprovação de amor que o mundo já provou. Ele desceu da sua glória para ser humilhado. Ele desceu da sua glória para ser rejeitado. Se tornou um homem de dores. E ainda assim, muitas pessoas e muitas igrejas são cheias de líderes que não servem. O Rei da Glória desceu do seu trono para servir, mas presbítero não pode fazer uma visita. É isso que eu acho interessante, irmãos. E que vergonha, porque Cristo se humilhou, se esvaziou, se rebaixou, se reduziu ao nada, enquanto tem pessoas que querem triunfar em cima das outras. Enquanto isso acontece. E o texto que lemos diz que Deus o Pai o exaltou, porque ele se humilhou, tornou-se servo e entregou a sua vida. Para quê? Para que ele fosse exaltado. Ninguém será exaltado se não seguir o exemplo de Cristo. Todos querem ser exaltados, mas ninguém quer se humilhar em prol do reino. Então, quando vocês se sentirem bons demais, ou qualquer um de nós aqui, lembremos do exemplo de Cristo, que se humilhou pelo seu povo. Um dia nós iremos morrer. Um dia nós iremos fechar os olhos. Os nossos órgãos irão parar de funcionar. Nós não conseguiremos mais desenvolver nenhum tipo de raciocínio. E o que teremos feito em nome de Cristo? Será que nós passaremos a nossa vida toda buscando aquilo que só beneficia o nosso prazer? Porque vocês irão morrer, nós iremos morrer, todos seremos esquecidos. Seu tataravô, as suas próximas gerações, seu tataravô já não lembra de você, as próximas gerações não irão lembrar. Para você, ele não existe, para ele você não existe, ele já morreu. Você não sabe o nome dele, ele foi esquecido. As gerações passam e nosso nome é esquecido. Tudo aquilo que nós depositamos tanta harmonia, tanto empenho, não terá mais valia e será apagado. E é exatamente por isso que nós devemos viver em prol do nome que jamais será esquecido. O nome que passa gerações, o nome que as pessoas morrem por ele, o nome que faz com que as pessoas tremam, o nome que fez com que pessoas morressem crucificados, fossem decapitados, fossem cozinhados, o nome que fez com que as pessoas entregassem a sua vida, a vida da sua família. Esse nome não será esquecido. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que liberta. É o nome do nosso Senhor. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua fará confissões públicas. Por isso, irmãos, o mundo não tem um fim em si mesmo. Ele aponta para o nome do Senhor. Não ofusquem o nome de Cristo, para que o seu venha brilhar. Não façam isso. Sejam transparentes como bons soldados do reino, para ter o bom perfume do Senhor. Existem pessoas por aí, que se não disserem que é crente, ninguém sabe. Os seus vizinhos não conhecem. Os seus amigos não conhecem. O pastor aqui citou num dia o exemplo de um soldado que disse que queria agradecer porque passou 5 anos no exército e ninguém sabia que ele era crente, ninguém descobriu. Isso nos chama muita atenção, porque nós vivemos num mundo, numa era de mídias sociais. Mas mesmo assim, quando nós olhamos as redes sociais dos crentes, nós não sabemos que eles são crentes. Por quê? Porque o foco está no seu corpo. Porque o foco está naquilo que ele deposita constantemente esforço para tornar conhecido. As pessoas não sabem que eles são crentes. Eles não divulgam as atividades da igreja. Eles não leem. Eles não demonstram que são crentes, que buscam ao Senhor. Irmãos,
Aí eu fico pensando, já imaginou se Paulo tivesse internet naquele tempo? O que seria dali? O que seria da Grécia? Irmãos, olha a quantidade de ferramentas que nós temos, e muitas vezes o nosso vizinho não conhece a nossa fé. Então, cadê o nome daquele que o chamou? É hora de fazer diferente. Então, se nós temos ofuscado o nome do Senhor Jesus, está na hora de torná-lo visível. Nós precisamos nos limpar até nos tornarmos alvos mais que a neve. É hora da nossa vida dar testemunho da nossa fé. Temos muitas pessoas dizendo que são confessionais, mas não são confessantes daquilo que dizem crer. Então cabe aqui uma orientação: torne o nome do Senhor conhecido, pregue o Evangelho, leiam as Escrituras, sejam conhecidos por peregrinos no trabalho, na escola, no meio dos amigos, por meio do nome daquele que transforma vidas. E disso eu não tenho dúvida, irmãos, ainda há muita gente precisando conhecer a Deus, e é nosso papel fazer isso. Paulo prega em Atenas, Atos 17, e o resultado disso é que as pessoas zombam, alguns dizem deixem para depois, e poucos creram. Mas quando Paulo vai pregar em Atenas, ele sabia que o que ele estava falando seria um assunto rejeitado, mas ainda assim, alguns o seguiram e partem com ele para Corinto. Então, não é a situação que faz o crente ele deve estar pronto para qualquer situação. Wesley dizia, todo crente tem que estar pronto para morrer ou para pregar, toda e qualquer situação. Mas ele não quer ouvir, pregue. Mas vai ficar chato, pregue. Mas vai deixar de ser meu amigo, pregue. Em toda situação nós devemos fazer como Paulo, pregar o Evangelho. E talvez, irmãos, vocês não tenham parado para pensar que a vida, ela não gira em torno somente do que acontece. Existe um propósito em tudo. Talvez agora você tenha se deparado com a realidade de que você irá morrer e você será esquecido. Somente o nome de Cristo permanecerá. Por isso eu quero dizer que para os cristãos, a morte não é o fim. A morte, ela é apenas o começo. É quando nós iremos descansar das nossas fadigas. Nós não podemos nos preocupar com o nosso nome, porque teremos o nome do Senhor, que será exaltado por toda a eternidade. Mas se você entendeu, irmãos, que o nome do Senhor é o nome que não se findará com a sua morte, está na hora de nos arrependermos dos nossos pecados. Está na hora de reconhecer o quão pequenos nós somos diante de um Deus tão grande, reconhecendo Ele como nosso Salvador. E esse é o momento oportuno para largar as nossas vidas vaidosas e vivermos a vida de Cristo e pensarmos como Ele pensava. Busque-o enquanto pode achá-lo e invoque-o enquanto está perto. Senhor Deus, o Senhor que é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão grande e soberano. Nós te damos graças porque o Senhor fez por nós algo que nós não poderíamos fazer. Que o Senhor nos dê um lugar que nós jamais poderíamos chegar sozinhos. Que é por meio da sua santa escritura que o Senhor revela que salva pecadores, que transforma vidas, que renovam aqueles que necessitam de renovo. É acreditando nas tuas promessas, Senhor, que nós pedimos
Que o Senhor venha nos ajudar a pregarmos o Evangelho, a conhecer o Deus que nos chamou, a nos debruçarmos nas Escrituras, na oração, a fim de conhecermos mais a Ti. Te damos graças por tudo que fez e por tudo que farás, e acima de tudo, pelo que o Senhor era em nós. Muito obrigado por tudo, e nos ajuda a seguirmos humildemente o exemplo de Cristo, a renunciarmos a nossas vidas, para que o Teu nome venha se sobressair em meio a tudo e a todos.